Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula no YouTube por acaso, talvez ela não faça muito sentido. Nessa aula é uma sequência, né, de um conjunto de aulas que estão sendo gravadas para servir como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso de Jogos Digitais e que assistem essas aulas na ordem, né? Para os alunos matriculados, eles veem essas aulas na plataforma Canvas, né? E quem estiver vendo isso no YouTube pode procurar a playlist de pintura digital, talvez assistir na ordem faça um pouco mais de sentido, né? Mas de toda forma, isso foi feito para os alunos matriculados no curso de jogos e que fazem exercícios práticos em sala de aula. Na aula anterior, né, na primeira parte dessa aula, eu pintei a camiseta, né? E agora está faltando pintar a saia e o tênis. Para a saia, eu tenho uma referência que é uma coisa que eu não mostrei na aula anterior. Eu pintei a camiseta, mas eu não usei uma referência aqui no computador de camiseta, porque é referência às minhas próprias camisas floridas e as camisas floridas dos alunos, né? Então, são referência que eu conheço pessoalmente, né? É, E aqui, ó, para a saia de hoje, eu estou usando essa referência aqui, né? Que é uma saia jeans longa, né? Tem nome para essas coisas. É, Em inglês é Max Denim Skirt, né? Que seria uma saia longa, seria uma Max Skirt. É, Isso aqui é de um site chamado InStyle, a foto, né? Se alguém, né, pegar aqui o endereço para pesquisar, né? E veio de uma pesquisa de Denim Max Skirt, né? Que é uma saia que é a referência para modelagem, inclusive, né? O que é interessante dessa saia para eu tentar fazer aqui durante a gravação? Ela tem várias costuras, né? Uma coisa que eu posso desenhar aqui, né? Tem várias costuras, ela tem bolso, um negócio interessante para desenhar, e ela tem essa beirada aqui, né? Essa ponta aqui que lembra muito uma calça jeans, né? Então, talvez essa referência sirva para outras circunstâncias. Eu não sei se ela tem bolso atrás, se ela é realmente uma calça jeans adaptada, né? À medida que for desenhando, eu vou vendo se dá tempo, se é legal. Outra coisa interessante, ela tem isso aqui embaixo, ó, são esses fiapos. E isso para fazer vai ser uma boa para revisar o, o conceito de alfa, né, da textura. Então, essa aqui é a minha referência, né? Se eu não voltar muito nela, você sabe, né, o que eu estou tentando. E aqui, ó, eu tenho no Krita já a minha saia aberta, né? É, Eu não sei qual lado é qual, para ser bem honesto. Eu tô imaginando que esse lado é a frente e esse lado é as costas. Tô imaginando que é isso. Vamos conferir aqui no meu objeto aqui. Objeto. É, Deixa eu trocar aqui Então eu tô na saia, né? E aqui eu quero tirar aqui essa imagem. Quero vir nessa outra imagem aqui. É, Não é de a frente, tá à direita. E as costas. Então esse corte aqui é da bunda, tá? Então, bom saber, né? Então, vou deixar isso aqui assim por enquanto, né? Aqui eu vou voltar aqui só para deixar tudo selecionado, porque a seleção ela alinha com o texture paint, né? Então, se tudo tiver selecionado, eu consigo ver todos os cortes, né? E aqui eu vou fazer um processo parecido com o da camiseta. Eu vou começar pela textura, na verdade. É, Vou pegar uma textura dessas aqui, ó. Eu acho que essa mesma textura que eu pus na blusa talvez sirva, né? O que talvez eu faça, no caso aqui dessa saia, deixa eu pegar um balde de tinta aqui para jogar. Se bem que eu posso pedir só para preencher, né? Vamos pedir para preencher com textura, preencher com padrão. E talvez eu queira girar isso aqui, né? Talvez eu queira usar isso num ângulo, né? É, é comum, né? A gente ter isso em saia, né? Então, o... talvez eu queira jogar isso mais ou menos aqui, né? Então, essa é a minha transformação
da primeira parte, eu posso duplicar, eu posso, tipo, preencher de novo, rotacionar de novo, né? Eu vou duplicar aqui, né? É, então aqui a gente tem essa textura aqui eu vou mover ela, né? Para cobrir esse lado da saia aqui, né? E aqui eu vou apagar o excesso, né? Ou seja, vou pegar minha seleção de laço aqui e eu vou apagar o excesso. Então eu tenho aqui a textura dos dois. Como eu tenho um pouco de toque, né? Eu vou preencher de novo, tá? Preencher com textura, é, imagem, preencher com padrão, só para ficar tudo com o mesmo tom de cinza aqui. Isso aqui é a minha textura. Essas camadas todas aqui, eu quero combinar elas, né? Então, eu vou mesclar com a camada inferior, mesclar com a camada inferior. Essa aqui vai ser minha textura. Então, é, é o padrão, né, que eu criei. Aqui eu vou colocar um multiplicar, talvez deixa eu ver, um sobrepor. Um sobrepor, para poder ter um controle de opacidade. Essa cor aqui do fundo, talvez eu queira saturá-la um pouquinho mais. Então vou aqui em editar, preencher com cor de primeiro plano. Acho que dá, acho que dá. Deixa eu ver como é que fica com multiplicar. Fica bem escuro com multiplicar. Dividir fica lavado. Não, acho que eu prefiro escuro. Acho que eu prefiro manter. A gente tem aquela saia num tom bem mais denso. Eu prefiro vir aqui depois e tentar escurecer por aqui. Mas como tem pintura ainda, vamos deixar quieto. Aqui eu posso fazer as sombras, né? Aqui no caso das minhas sombras, se isso aqui é a parte da frente, né? Vamos pegar aqui um pincel bem suave. Deixa eu ver como é que tá a configuração desse pincel aqui. Deixa eu. Tá. Eu precisava que fosse mais sensível ao tamanho. Fosse mais sensível ao tamanho, assim, para poder fazer uns. Acho que assim. Aqui mais ou menos a mesma lógica de dobra, ela pega pela virilha, né? Então, eu vou pegar e fazer um caimento, assim. Aqui na parte do bumbum também vai fazer um caimento, mais ou menos por aqui, né? E aqui a gente vai fazer as marcações aqui mais ou menos na altura da dobra. Vou colocar algumas marcações aqui. E aqui na beiradinha do quadril que eu quero fazer uma também, né? Colocar uma dobrinha aqui. Fazer a mesma coisa que eu fiz na aula anterior, de borrar umas áreas. Então eu estava usando cotonete para fazer isso, né? Bem forte esse cotonete. E se eu achar que tá muito forte, depois eu venho retocando aqui. Mas, né, se eu achar que tá muito forte ou que tá muito
escuro assim, eu vou reduzindo a opacidade para ficar mais sutil, né? Então, vamos deixar um pouquinho mais denso aqui. E aqui eu vou usar o multiplicar para poder a sombra pegar na textura também, né? Então, se eu jogar isso aqui lá pro Blender, né? Ou seja, se eu pegar isso aqui e despejar lá no Blender, eu vou exportar como documento PNG a, a saia, né? Então, exportar aqui. Opa, deixa eu mandando um arquivo errado. Peraí. Eu quero o. Esses aqui são os mapas UVs. Eu quero o Skirt Color. Depois eu tenho que ajustar a cor aqui, mas isso fica para depois. Aí se eu vier aqui em imagem e pedir um reload, já vai ter aqui uma marcação. Talvez sirva para esse detalhe, né? É, aqui eu posso fechá-la um pouco antes, né? Então eu vou querer terminar a saia um pouquinho antes de onde eu terminei, para poder ter os fiapos. Minha saia vai ser um pouco mais curta do que a referência. Tá? Então vou voltar aqui para o Krita. Talvez aqui eu queira criar uma máscara de camada. É, então, deixa eu vir aqui em criar, adicionar, de novo em português, máscara de transparência. Aqui eu só posso usar preto e branco, né? Branco é opaco, preto é transparente, né? É, e aqui eu vou usar um pincel aqui, deixa eu pegar aqui mais ou menos aonde que eu acho que vai ser transparente. Isso aqui está como normal. Esse aqui está como sobrepor. Eu quero que sobrepor. Deixa eu fazer primeiro o cavado aqui, né? Então eu quero na máscara de transparência cavar aqui um pouco a transparência das duas. O encaixe disso eu estou fazendo no olho. Mas tá ótimo. O que vai acontecer com isso aqui? Essa máscara de transparência que está dentro do background, ele não elimina o meu conteúdo. Então, se eu quiser voltar atrás, eu posso, né? E aqui, ó, se eu pedir para esses objetos aqui, eles combinarem com alfa, né? Ou seja, eles não levarem o próprio alfa, mas, né, combinarem com o alfa de baixo, né? É, eu posso, né, tipo, continuar pintando que eu não vou tampar o que está acontecendo aqui, né? Aqui no caso, o, o, o meu BG Color, né? Eu vou voltar pintando ele, mas aqui provavelmente eu vou ter uma camada por cima que vai ser uns fiapos, né? Então eu já tenho onde colocar os fiapos. Então agora eu posso pensar em pintar uns outros detalhes aqui, né? Deixa eu reduzir um pouquinho a opacidade do UV. E vou fazer a pintura dos detalhes que eu vi lá na minha referência, né? Então vamos criar aqui uma camada de detalhes. Vou pegar um pincel bem fino e nítido. É, deixa eu pegar um tom mais escuro aqui. Talvez bem mais fino que isso aqui. Deixa eu dar uma olhada na referência de novo. É praticamente uma linha preta mesmo, né? Praticamente uma linha escura aqui. Então, deixa eu reduzir o tamanho, talvez um pincel mais fino. Aí, vou querer fazer
desse jeito aqui. Vou apagar mais ou menos por aqui. Eu quero deixar alguns desenhos numa face plana assim, para poder não distorcer tanto, né? Então, vamos tirar a borracha aqui. Eu estou apertando E para ligar e desligar a borracha. É de eraser, né? Então, vou colocar essa marcação aqui. Eu acho que ela tem uma costura bem comprida, até mais ou menos aqui, né? E acho que essa costura ela vai acompanhar aqui meu corte, vai ficar mais fácil a vida. Se eu pensar que essa costura acompanha aqui. Estou usando, fazendo manualmente, mas eu poderia, por exemplo, pegar uma linha reta e só soltar ela aqui. Não teria nenhum problema, né? Eu usar da linha reta para marcar esse espaço aqui, né? É, aqui eu acho que eu vou dar preferência para fazer a costura atrás, né? Provavelmente ela vai ter uma costura aqui também. Isso aqui vai virar minha costura. E provavelmente aqui a gente tem uma sequência desse, desse detalhe aqui. Dessa vez eu não estou fazendo no Blender a marcação, estou vindo direto aqui. Isso é mais para mostrar que pode, tá? Isso aí, o planejamento de fazer em cada aula um pouquinho diferente da aula anterior é meio que para mostrar que pode, entende? Que não tem problema você tratar cada pedaço do seu personagem com uma estratégia diferente, ou você escolher uma estratégia que se adapta melhor ao seu jeito de desenhar ou pintar. Então, se você prefere fazer tudo direto no Krita, atualizar, porque os pincéis são mais interessantes para você, não tem nada de errado, né? Se eu fazer um bolso, né, considerando que isso aqui é mais ou menos o espaço do bumbum, né? Então, se eu fazer um bolso de trás, esse bolso provavelmente vai ser por aqui, né? Depois eu posso copiar e colar o bolso de um lado para o outro, então não preciso fazer os dois agora, não. E na frente, o bolso vem mais ou menos por aqui, né? Fazer desenhando porque um bolso vai ser ligeiramente diferente do outro, né? E a costura que passa aqui, vou marcar aqui o que seria um parafusinho, e a costura que passa aqui na lateral, eu vou fazer ela do lado de cá, bem coladinha com o corte de UV mesmo. Talvez eu faça até um esquema de fazer o. Acho que eu vou fazer próximo, porque eu não quero necessariamente fazer a linha reta, né? Uma coisa que eu não estou fazendo que eu poderia fazer, né? A gente tem um esquema de espelhamento. Eu poderia estar usando um esquema de espelhamento aqui, ó, para não ter que fazer essa linha duas vezes, né? Na hora que eu desenhar de um lado, eu vou desenhar do outro, né? Então, se eu quiser, vamos desfazer aqui, vamos fazer uma vez só. Vou pegar bem no centro aqui, ó, e deixa eu fazer. Então, tá aparecendo na linha, tudo que eu faço de um lado, aparece do outro, né? Então, deixa eu dar um zoom que eu acho mais fácil de marcar essas coisas com um zoom mais próximo. Essa curvinha aqui, eu quero fazer ela bem próxima.
Talvez eu tenha que fazer de parcela. E aqui eu posso, inclusive, lembrar que aqui dá uma... fica irregular por causa da dobra do joelho. Vamos passar isso até aqui, mais ou menos. Aqui eu vou fazer, deixa eu ver como é que é na saia. Ela tem uma mancha aqui, mas eu acho que não chega a ser uma coisa costurada, não. Acho que é mais uma mancha mesmo. Então tem uma área mais escura aqui. Né? Depois a gente ajeita isso aqui. Deixa eu... Aqui, ó, se eu quisesse fazer o bolso dos dois lados de uma vez só, também é possível. Né? E a mesma coisa se eu quiser fazer o bolso aqui dos dois lados. É possível com isso aqui. Então, eu tenho aqui umas marcações básicas para minha textura, né? Voltando à referência. O que vai acontecer é uma linha escura. Uma linha escura, aí uma linha clara com uma certa distância. Então tem uma espessura para a linha clara aqui, né? Então eu posso pegar um brush mais claro e fazer aonde que é essa, essa linha mais clara. Pode ser mais clara ainda que isso aqui, vai ser um pouco mais saturado também. Que eu não vou fazer esse elemento, né? Vamos ver a beirada aqui. Não, fechei a referência. Ô, gente. Então, vamos fazer onde eu sei que vai ter, provavelmente aqui vai ter um tom mais claro. Aqui também vai ter esse tom mais claro. E aqui vai ter esse tom mais claro aqui. Então, são as costuras, são o espaço de... E eu também vou ter esse tom mais claro com os fiapos, né? Ou seja, já posso fazer eles aqui. Vou fazer eles mais claros ainda, né? Vou fazer eles com um leve highlight aqui. Tô fazendo espelhado, seja o que Deus quiser, né? Na parte da frente aqui da saia vai ter realmente a mancha escura, que depois a gente vai elaborar ela um pouco mais. E eu vou ter esses fiapos aqui, né? Eu, eu não vou ficar precioso no detalhe, porque tem muita coisa pra gente fazer, né? Então, provavelmente vou querer isso aqui. Provavelmente isso aqui também tem um tom mais claro aqui. E aí eu pedi minha referência, deixa eu voltar com ela aqui. Ctrl H. Tem umas manchas, tem uns elementos aqui, a gente vai resolver isso daqui a pouco. Meu detalhe pra gente vai ficar debaixo das sombras por enquanto. O que eu quero conferir aqui? Eu quero conferir
Tem umas manchas, tá vendo? Umas coisas que eu tenho que adicionar. É uma mancha bem espremida. Isso é da lavagem do jeans, né? O jeans ele passa uma lavagem. Aí essas dobras costumam ficar assim, né? É isso. É... Isso aqui vai servir para marcar minha costura. Deixa eu desligar esse espelhamento. Deixa eu fazer agora a lateral dessa, dessa costura aqui, né? Deixa eu voltar aqui para ver como é que é os fiapos. Os fiapos eu posso viajar bastante neles, assim, colocar uns adicionais assim que embolam com o outro, né? Uns que dividem na ponta, né? Então esses são os meus detalhes, né? Vamos fazer aqui, supondo que o bolso tem uma estrutura parecida de costura, né? Fazer uma costura mais ou menos parecida com a outra ali, né? É, vou destacar um pouquinho esses elementos aqui, né? É, deixa eu ver como é que fica se eu fizer mais levinho assim, né? Acho que por enquanto isso aqui me resolve. Deixa eu passar uma borracha aqui que eu acho que vai ficar mais fininho aqui, né? Eu vou criar uma camada nova para essa mancha, que eu acho que ela vai ficar entre os detalhes, manchas. E vou pegar um pincel mais orgânico mesmo, uma coisa mais marcador mesmo. Deixa eu ver, talvez um com um jeito meio redondo assim. Essa camada, eu vou usar ela com multiplicação. E eu vou colocar ela com as manchas mais ou menos como eu vi lá, que elas deixam uns espaços. Deixa eu pensar num outro brush aqui que vocês queiram mais. Deixa eu ver esse lápis aqui. Esse aqui é um pouquinho mais. Talvez eu queira uma outra sombra aqui, né? Vou experimentar outros pincéis só para ver se tem um que me dá um visual que eu acho mais parecido com o que estava acontecendo ali. Vou pegar aqui esse detalhe aqui e voltar para o meu pincel fininho. Deixa eu destacar isso aqui. Deixa eu marcar esse bolsinho aqui. De volta para as manchas. Vou pegar uma coisa que eu vou aproveitar nas sombras. Eu vou usar nas manchas mesmo. Eu vou escurecer aqui o bolso. Para ele destacar. Vou usar o meu cotonete para borrar aqui. Para dar uma sensação que ele é um pouco mais saltado, né? Vou fazer algumas coisas assim de puxar relevo, né? De
pegar um detalhe desse e adicionar uma sombra que não vai ser calculada pela luz, né? Que não tem realmente iluminação ali no objeto, né? Ele é tipo achatado, né? Então tipo, vai sugerir umas sombras, né? Que é o que acontece na verdade com essas manchas que tem aqui, né? Elas vão dar um relevo que não aconteceria se eu não pintasse, né? Aqui, outra coisa, vou marcar aqui. Esse sombreado que eu tô fazendo aqui, deixa eu passar ele bastante aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no bolso, de pegar o cotonete e borrar a parte de cima, né? Vamos ver como é que está ficando. Deixa eu salvar e exportar como Skirt Color. E vamos vir aqui, dar um image e dar um reload. Aí aqui, ó, pra saia, eu acho que ela já funciona. Talvez o bolso tenha que ser um pouco mais baixo. Acho que ela já passa a ilusão da coisa, né? O que eu posso fazer aqui, antes de configurar a transparência, é colocar a lavagem. O que que é a lavagem? O jeans que ele passa pelo processo de lavagem, né? Pra ficar com aquelas manchas. É pintar. Pegar um brush claro. É pintar deixa eu pegar um brush grande aqui, suavizão. As cores de aquarela são suaves. As cores de aquarela são suaves. É isso mesmo. Então aqui, ó, isso aqui vai ser minha camada de lavagem. É onde lavou né, o jeans. Dessas manchas, né? Eu não quero perder a textura, né? É bom notar que eu não quero perder a textura. Então eu quero trabalhar com coisas como adicionar, né? Mas com um tom bem baixo aqui E eu consigo pintar a lavagem agora desse tecido, né? E aí aquelas manchinhas claras que acontecem aqui, ó, de fora a fora, eles são da lavagem, né? Então, onde eu quiser que tenha essa mancha clarinha distribuída junto com a mancha escura, né? Eu venho pingando, né, esses tons. Então isso aqui eu vou salvar, obviamente, exportar é, como Script Color e vou dar um image, reload. Vai dar umas manchas clarinhas assim, vai ficar um pouco mais parecido com jeans. Deixa eu configurar a transparência aqui. Eu tenho o skirt. Meu skirt, eu quero que ele tenha o meu alpha blend e eu quero que ele tenha sombra com alpha também. Alpha blend ou alpha hashed, igual a gente viu na outra aula ali. No meu shading, eu vou querer que a minha cor da saia, né,
estou no shading aqui, né? No meu shading eu vou querer que o alfa da minha imagem afete o alfa do meu material. Então, isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que a saia tenha esse vazado. Deixa eu continuar configurando aqui o material. Eu não quero essa opção Backface Culling, né, que está invertendo a minha normal. E as outras coisas são configurações de material mesmo, né? Então, eu posso usar essa mesma textura, né, para afetar como que acontece a rugosidade do meu modelo, né? Então, vou fazer essa configuração aqui só para a gente poder ter um tratamento da textura diferente. Então, vou colocar aqui um conversor que chama Color Ramp, né? Vou adicionar um converter que chama Color Ramp. Vou pedir para ele tratar a minha cor, né? Ou seja, a cor está ligando aqui. Eu vou pedir para ele tratar essa cor aqui para a gente poder usar ela para controlar a rugosidade, né? Ou seja, esse Color Ramp vai controlar a rugosidade do meu objeto, né? Aqui são aquelas coisas de ligação de nodes que a gente viu, que o espaço às vezes aqui é ruim de ver, né? Então, coisas como alfa, coisas como elementos que você acha que não estão atuando, né, num caminho legal. Você pode redesenhar a rota, né? A gente tem como adicionar um negócio que chama reroute, que é uma bolinha assim, né? Que serve exatamente para reposicionar. Vou usar o grab aqui, ó. Falar liga o alpha aqui. E aqui eu estou dando grab para mover. Então se eu achar que eu preciso de espaço aqui para o meu. Ou se eu precisar ligar em dois lugares, mas se não quiser atrapalhar o design do meu objeto, eu posso mover isso aqui, tá? Então assim, eu estou usando o grab, o mesmo atalho que a gente usa para mover as coisas, né? E aí aqui, ó, o que vai acontecer com esse node aqui que eu liguei na rugosidade? Ele vai definir aonde que é mais rugoso e menos rugoso, né? Então meu brilho ele passa a ter um comportamento, né, um pouco diferenciado. E aqui, ó, por que eu coloquei o color ramp? Porque eu não quero que nada seja liso, ou seja, nada vai ser totalmente liso. Então onde está aqui esse pretinho, eu vou colocar um tom de cinza, né? Então vão ter coisas totalmente rugosas e coisas pouco rugosas aqui, né? Ou seja, eu consigo tratar a minha saia para ter um brilho mais interessante. Mas eu queira realmente bem variação entre pouco rugoso e muito rugoso. Vou inverter aqui só para ver como é que fica. A gente pode inverter a relação e acho que vai ficar um pouco melhor. E, ó, o brilho do tecido agora é um pouco diferente. Né? Posso fazer a mesma coisa com os outros, né? Então, a minha saia ela só tem um lado de dentro, né? Minha saia só tem um lado de dentro. Então, eu vou colocar aqui um modificador chamado Solidify. É, eu vou colocar
para dentro, talvez. Vamos revisar aqui meu alfa. Deixa eu revisar meu alfa aqui. Eu estou usando o alfa blend, mas como eu disse, o alfa blend às vezes ele dá esse acabamento que não é o que a gente está procurando no espaço. Então vou colocar o alfa hashed. Né? O alfa hashed, quando a gente chegar perto dos pelinhos, ele vai dar esse granuloso. Quem já viu cabelo em jogo de perto vai lembrar desse granuloso acontecendo, né, em fios de cabelo, né? Então, o alpha hashed vai me dar uma coisa mais parecida com o que eu quero aqui. Ó, isso aqui foi a saia, né? Tá funcionando, né? Dá para melhorar os relevos, mas eu acho que tá funcional. Só o tom que eu acho que ficou muito claro, né? É, eu acho que o tom, eu fui baseando demais nisso aqui, mas na minha definição de paleta era uma cor bem mais escura, né? Então, esse background aqui, eu quero deixar ele aqui. Ele vai continuar sendo meu background. Eu vou duplicar não, vou colocar uma cor por cima mesmo, na alta. Eu vou colocar aqui um color. Vou chamar de darken. Eu estou misturando português com. Não, está tudo em português, então escurecer. E aí, onde isso vai ficar, em qual ponto vai ficar, eu não sei, mas eu vou colocar isso por cima primeiro, né? E vou colocar isso como. Deixa eu preencher com uma cor aqui, cor de primeiro plano. Colocar isso como com uma camada de escurecer, que não vai afetar o alfa. Se não ficar interessante, a gente vai multiplicar, né? Talvez o multiplicar seja mais interessante. Então aqui eu tenho um controle um pouco mais sutil da coisa. Se eu colocar o escurecer aqui, vai dar para ver também. É, sobrepor. Sobrepor é interessante porque ele escurece, mas ele mantém o contraste um pouquinho mais alto. Acho que é por aqui que eu quero. Não sei se o monitor vai ser como o meu. Meu monitor me engana às vezes. O brilho dele às vezes é maior do que eu imagino, às vezes é menor do que eu imagino. Então, mas aqui ó, eu vou salvar e vou exportar. O meu hábito de salvar sempre, né? Eu podia exportar primeiro e salvar depois. Eu podia testar tudo e salvar só no final, mas eu morro de medo de crash de software. Então eu vou manter sempre essa rotina, desde da época, sei lá, do Flash, quando eu trabalhava com Flash, sei lá, que crashava toda hora. É, Sketch Color, salvar, sim, ok. E aí aqui eu vou dar um reload na minha imagem. E aí tá um pouquinho mais próximo da paleta inicial que eu tinha pretendido, né? E aí a gente tem um personagem com a roupinha. Falta o sapato, né? Mas eu vou fazer uma sessão separada pro sapato também, né? Não ligo de dividir essa aula em 3 partes, mas é só para não ficar um vídeo muito longo, né? O sapato vai ser uma abordagem diferente, uma imagem diferente, então eu vou encerrar essa gravação por aqui.